Classe Abraão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Luan e nós estamos estudando as lições do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando os livros dos profetas menores do Antigo Testamento. Nós estamos nos preparando para a lição de número 13, que tem por título Malaquias, um alerta sobre o perigo da prática religiosa vazia e sem vida. O texto bíblico orientado pela leitura complementar para o estudo devocional de hoje está no verso 6 do capítulo 3 do livro do profeta Malaquias, que diz assim: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Aleluia! Nós estamos realizando o estudo de todos os capítulos dos livros durante as semanas de estudo. No devocional de hoje, nós vamos estudar todo o capítulo de número 3 e assim nós vamos exaurir todo o estudo das leituras complementares da semana, porque o capítulo 4, que nós iremos estudar amanhã, não tem previsão de estudo na leitura complementar. É possível dividir o capítulo 3 do livro do profeta Malaquias em 3 blocos. No primeiro bloco, ele, a partir do versículo 1, retoma o finalzinho do capítulo 2, que eu propositalmente não abordei no devocional anterior, porque está mais ligado ao estudo do capítulo de número 3. Nós falamos no devocional anterior que o povo de Deus estava incomodado ao ver a prosperidade das civilizações pagãs que os cercavam. Assim, passaram a reclamar como que se Deus abençoasse mais as outras nações do que o seu próprio povo. E a partir do início do capítulo 3, Deus vai trazer uma mensagem de exortação e de esperança ao seu povo, dizendo: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Em outra versão, eu quero ler para os irmãos, na Almeida Revista e Corrigida, que diz assim: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Numa leitura desapercebida ou rápida, pode parecer que esses dois anjos, a qual nós lemos na Almeida Revista e Corrigida, trata-se da mesma pessoa. Porém, nós vemos que a palavra anjo, ou o anjo, eles são mensageiros do Senhor. Então, esse primeiro anjo que o profeta Malaquias se refere é o mensageiro que viria diante do próprio Senhor, o anjo do Senhor, a saber, Jesus Cristo. Assim, o próprio Jesus reconhece João Batista como o mensageiro que veio diante dele. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no verso 27, Jesus, falando acerca de João Batista, diz assim: Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Então, João Batista, ele foi o precessor, ele veio diante de Jesus Cristo para anunciar, para preparar os caminhos do Salvador. A pregação de João Batista, que muitos sempre trazem suas pregações como sendo muito dura, preparava o caminho de um povo que tinha se afastado da presença de Deus para a chegada do Messias. Assim também a igreja nos dias de hoje. Precisamos anunciar o evangelho de salvação para preparar as nações para a vinda ou retorno do Messias que virá buscar a sua igreja. Precisamos lembrar que João Batista, quando pregava no deserto e batizava no Rio Jordão, ele estava direcionando a sua palavra para um povo que conhecia a aliança,
conhecia os mandamentos de Moisés e ainda assim persistia em andar afastado dos caminhos do Senhor. Então, esta é a palavra da igreja, uma palavra de correção que busca trazer de volta para os caminhos do Senhor um povo que insiste em andar distante do Senhor. Ainda no versículo 1, vai dizer que o Messias entrará no templo. E no verso 2, diz que ele purificará o templo. Diz assim: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como sabão dos lavandeiros. É interessante que no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, e esse texto também reproduzido nos outros evangelhos, tanto de Marcos como de Lucas, diz assim: e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Então, Jesus Cristo ele vai reclamar, a aliança levítica que havia sido esquecida pelo ministério sacerdotal. Eu chamo a atenção para o fato de que Jesus ele nos limpa e purifica, porque nós somos templo do Espírito Santo. No versículo 5, é interessante ver que, novamente, o profeta Malaquias, assim como outros profetas menores, vão reafirmar a necessidade do cuidado com a viúva, o órfão, o estrangeiro e todos aqueles que são vulneráveis. O segundo bloco do capítulo 3 do livro do profeta Malaquias vai tratar sobre talvez o tema mais conhecido do livro do profeta, que é acerca do dízimo. Diz assim a palavra de Deus: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastam dos meus estatutos e não os guardam. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Queridos, no momento em que a escassez assolava o povo de Deus, Deus vai usar o profeta Malaquias para alertar ao povo de que eles estavam sendo infiéis nos dízimos e nas ofertas. Eu quero ler com os irmãos o texto de Gênesis 14, a partir do versículo 18, que diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. No livro do Gênesis, no texto que nós lemos, antes que o povo houvesse sido levado ao Egito e antes de levantar Moisés, o denominado legislador de Israel, que vai escrever as leis que regeram por todo esse tempo o povo de Deus, nós vemos que Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, para muitos tipifica o próprio Cristo, como fala o escritor aos Hebreus, no capítulo 7, que diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo.
E primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O escritor aos Hebreus vai, numa revelação divina, apontar para Melquisedeque como um tipo de Cristo, ou como uma teofania, né, ainda no tempo de Abraão. Ou seja, o ministério levítico foi um ministério instituído por Deus, mas que não seria eterno. Em contrapartida, antes que Deus instituísse o ministério levítico, já se apresentava diante de Abraão, o pai da nação, um sacerdote do Deus Altíssimo, a quem, naquela época, Abraão, que é um simbolismo de um povo fiel a Deus, né, já entregava o dízimo ao Senhor. Queridos, o dízimo não é um instituto legal, mas uma prova de fidelidade e gratidão. O povo de Deus, nós, Igreja do Senhor, né, somos mordomos cristãos. Tudo que nós temos é para servir ao Senhor. E o nosso dízimo, as nossas ofertas, é uma prova da fidelidade que nós temos para com o Senhor. Nos chama a atenção, ainda no verso 6, que a palavra de Deus diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Querido, na carta aos Hebreus, né, nós vemos que a palavra diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Queridos, Deus não mudou. O que Deus requer de nós para herdarmos a herança nas mansões celestiais continua a mesma coisa. Deus continua santo e exige que o seu povo busque também a santidade. Deus não mudou. Ele continua santo, ele continua requerendo a adoração que lhe é devida e que nós usamos para com ele da reverência e do respeito que compete ao Deus Criador de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 10, o texto muito conhecido, onde Deus manda que traga os dízimos à casa do tesouro e que faça prova dele, que ele garante que a bênção e a prosperidade retornariam ao seu povo. É Deus, mais uma vez, falando conosco. Nós devemos ser fiéis na obra do Senhor, na devoção, no jejum, na oração, mas também servindo ao Senhor com as nossas finanças. No terceiro bloco, concluindo o capítulo 3 do livro do profeta Malaquias, nós vemos que Deus vai dar uma resposta ao questionamento que o povo faz no final do capítulo 2, a qual nós introduzimos o devocional de hoje. O povo questionava por que as nações injustas e perversas eram prósperas e eles, que eram povo de Deus, ainda padeciam de tantas necessidades. Deus alerta eles da infidelidade e da falta de cuidado que eles tinham com o povo vulnerável. E ainda diz, no verso de número 16, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aleluia! Que palavra maravilhosa, querido. Meus irmãos, há um memorial diante de Deus que lembra de todo o ato de fidelidade do seu povo aqui na terra. Ainda que você olhe para a sua direita, para a sua esquerda e vejam que povos que não têm compromisso com o Senhor, né? Nações perversas prosperando e desfrutando de coisas que você não é capaz de desfrutar. Lembre-se, os seus atos de fidelidade estão no memorial arquivado diante do Senhor e Ele não esquece do seu povo. E no verso 17 ele diz: eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que o serve a Deus e o que não serve. Querido,
O dia do Senhor será para a igreja um dia de manifestação da sua justiça. Para o ímpio, para aquele que anda afastado do caminho do Senhor, será um dia de juízo. Mas para a igreja será um dia de justiça, de lembrança de Deus para com o seu povo. O dia do Senhor precisa ser para o crente um dia de esperança. Aleluia, querido. Que esta palavra traga alegria ao seu dia, traga vida ao seu dia, fortaleça a sua fé em Cristo Jesus. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui num novo devocional, estudando o capítulo 4 do livro do profeta Malaquias. Que Deus venha abrir o nosso entendimento, trazer compreensão das tuas santas escrituras, para que nós possamos andar nos seus santos caminhos. Tenha uma quinta-feira abençoada, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe.